Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nossa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Boa aula! Olá, gente. Estamos aqui para mais um trabalho com vocês em cima da preparação para o Enem, né? Então, acho que uma coisa sempre muito legal, assim, antes da gente começar qualquer coisa. A prova tem uma atmosfera, a prova tem uma direção, ela tem um jeito de pensar. E muitas vezes a gente se dá bem numa prova quando a gente entende as intenções de quem está fazendo a prova. Então, uma parte do nosso trabalho aqui hoje vai ser discutir um pouco as intenções de quem está fazendo essa prova, tá? Então, nós vamos falar na página 412 aí do seu material. A ficha, qual que é o número da ficha mesmo? 414. Não, a ficha 92. É a ficha 92 que a gente vai trabalhar com vocês. Vamos com calma, porque é isso uma das coisas que a prova vai cobrar de vocês. Assim, não adianta espetáculo pirotécnico, enfim. Fazer uma prova dessas é disposição para leitura. Então, a nossa aula vai estar muito calcada no tipo de atmosfera que você vai precisar ter no dia da prova. E a gente vai discutindo isso na medida que a coisa fluir. Não esquece, manda pergunta para a gente, vai aparecer aí na tela aí o endereço para onde você vai mandar as perguntas. Quanto mais a gente conseguir conversar, mais próximo a gente vai estar da realidade da prova. E mais eu vou entender o que eu falei que eventualmente você ficou em dúvida, ok? Então vamos conversando aí no decorrer do trabalho, tá? Vamos começar a trabalhar. Então, vamos entender primeiro o seguinte. O governo fala das habilidades e competências. A que isso se refere? Volta para mim um pouco aqui. Vamos pensar um pouco o seguinte, quer dizer, se você olhar a tradição do que é chamado de vestibular no Brasil, existe uma coisa nele que é para o bem e para o mal. Para o mal, questões decorebas, questões de nome do cara, data, enfim. Quando o Enem se consolida, ele quer dizer, olha, isso não é uma seleção de candidatos que me interessa. Mas para o bem, porque tinham vestibulares que já faziam coisas legais. O governo vai apontar nessa direção e vamos pensar assim, ele vai irrigar esse terreno, falando, ó, então tá, o que é preparar um aluno em história, em geografia, nas ciências humanas? O que eu preciso fazer? Então, professor, você vai dar aula, você vai pensar, quando você vai tratar do assunto, você tem algumas ferramentas que esse aluno vai precisar para fazer universidade, para lidar com o dia a dia, para ler o jornal. Então, hoje, nós vamos trabalhar, coloca na tela aí qual é a competência do dia. Olha só o que está escrito. Compreender os elementos culturais que constituem a identidade. Então, pensa comigo, compreender elementos culturais que constituem a identidade. Tem duas coisas aí que são centrais. Primeiro, o que é cultura? Para entender o que é elemento cultural. Segundo, o que é identidade? Então, vamos entrar no clima pensando primeiro como é que a gente pode definir cultura. Então, claro, a gente vai encontrar definições sofisticadíssimas e uma vasta bibliografia. Agora, estou pensando em você que está aí me assistindo, assim, mas eu preciso ter uma definição mais simples para a hora que eu for fazer a prova. Então, eu escolhi uma que eu gosto muito e que a gente vai poder conversar, que é essa próxima. Ué, que eu fiz errado, opa, foi o Renan. Essa daí que está aparecendo na sua tela. Olha lá. Lê com calma, lê com calma. Cultura seria aquilo que se quer cultivar, o que um povo ensina aos seus descendentes para garantir a sua sobrevivência. Vamos ler de novo? Não, volta, aparece de novo lá. Cultura seria aquilo que se quer cultivar, o que um povo ensina aos seus descendentes para garantir a sua sobrevivência. Olha que legal. Um povo ensina aos descendentes para garantir a sobrevivência. Então, vamos pensar num exemplo muito bobo. Tem um filho, vai furar a parede. Você pega a furadeira, teu filho de 10, 12 anos começa a te ajudar. Fala, ó filho, a bucha, o parafuso. E ensinar o teu filho a usar a furadeira é cultura. Porque você considera que isso é importante para ele. Então, o que você escolher contar para o seu filho
tudo aquilo que você escolher contar para ele, você vai chamar isso de cultura. Você pode ajudar teu filho a escolher o time de futebol, porque você acha que isso é importante para a sobrevivência dele. Isso é cultura. Você vai ensinar os seus valores morais. O que você teu pai te ensinou um monte de coisa. E algumas você não aprova. Aí você não vai transmitir para o seu filho. Gerações pode ser que aquilo se perca. Que aquilo marcou uma determinada cultura, porque tinham condições favoráveis, e na outra cultura não marcou. Porque o tempo foi passando, as coisas foram mudando e a cultura foi mudando. Então a cultura ela é dinâmica. Mas tem sempre uma dificuldade quando a gente pensa em cultura, que é entender que culturas são distintas. Na tua rua, você ensina teu filho a usar uma furadeira. O teu vizinho acha isso ridículo e não ensina. Vou dizer, a minha cultura está certa, a cultura do vizinho está errada. Esse é o grande problema da cultura. E isso é fundamental quando você vai ensinar história, falando, olha, existem diferenças culturais. E considerar que uma cultura é superior à outra, isso é bem delicado. Então, eu escolhi uma historinha para a gente pensar sobre isso. Olha, não vamos perder de vista que a prova do Enem é uma prova de leitura. Então, nós vamos ler várias coisas aqui hoje e a gente vai ficar conversando sobre essas coisas que a gente for lendo. Então, eu escolhi aí uma historinha para a gente ler, né? Para pensar também nessa outra questão que é a identidade. Você está olhando aí falando, pô, Renan, mas RG chama carteira de identidade, então isso é identidade? É um pedaço. É a sua identidade perante o Estado. Perante o Estado, esse teu RG representa a sua identidade. Mas existem várias outras formas de identidade. Afinidade esportiva pelo mesmo time é uma identidade. E aí pode ser que você tenha uma pessoa, que você tenha uma tremenda identificação e uma identidade por questões culturais, mas que na hora que você vai falar de futebol, as suas identidades são distintas. Então, o que a gente precisa pensar a respeito da identidade? Mostra esse. Identidade é de grupo, é de gênero, é étnica e é regional. Você pode ter uma identidade étnica com alguém. Nós somos espanhóis, nós somos portugueses, nós somos índios, nós somos descendentes de negros, mas às vezes as diferenças culturais levam você a se afastar dessa identidade étnica. Então, olha só. Nessa aula de hoje tem duas coisas importantes, já. O que é cultura e o que é identidade. E eu tentei te mostrar que tanto uma como a outra são questões variáveis. Então, o que é um elemento chave para entender o que é identidade? Veja, eu não estou dizendo que seja o único, mas o que é um elemento chave para entender a identidade? A história da sua vida, de cada indivíduo, ela é muito influenciada pelo meio social. Então, não dá para pensar que a sua identidade ela é uma escolha absolutamente sua, independente do meio. Dependendo do lugar que você vive, das condições do lugar que você vive, a sua identidade é muito modificada por isso. Mas calma, vamos pensar assim, essa ideia está lançada. A gente vai ter muitos exemplos aqui hoje a respeito desse tema. Tá? Vamos seguir. Essa é a historinha que eu queria te contar. Vamos ler ela devagar? Conta-se que em fins do século passado, num remoto país do Oriente, a viagem da capital à fronteira levava nada menos que 30 dias. E ainda por cima, a lombo de camelo. Então, vamos com calma. Está contando uma história de um lugar que a viagem da capital à fronteira, 30 dias no lombo de camelo. Tá. E sucedeu que o engenheiro britânico ali residente, em nome do progresso, resolveu remediar a coisa. Então você tem lá uma situação, uma viagem que demora 30 dias, aí o engenheiro falou, olha, eu vou tentar melhorar isso para vocês. Então, vamos continuar, volta lá para a tela. Ao engenheiro. Enfim, concluiu ele, após uma audiência com o respectivo chá ou coisa que o valha. Construindo-se a estrada de ferro de que o país tanto necessita, a viagem até a fronteira poderá ser feita em um só dia. Então, ao engenheiro. Está levando muitos dias. Nós vamos fazer uma estrada aqui e o percurso que era feito em 30 dias passará a ser feito num único dia.
Então, o engenheiro, a sua noção de progresso, a sua cultura, a sua identidade, os seus valores, falando com um cara que é de uma tribo, que tem uma cultura diferente, que a sua identidade é diferente. Olha só como essa história termina. Mas objetou o velho monarca que ouvira com uma paciência verdadeiramente oriental. O que é que a gente vai... Não, peraí, volta para trás. O que é que a gente vai fazer dos 29 dias que sobram? Mantenha aí. Olha o argumento. O monarca escuta o cara falar, olha, vai ficar... Em vez de fazer em 30, vai fazer em 1, que beleza. Olha a resposta. O que é que a gente vai fazer dos 29 dias que sobram? Volta para mim agora. Vamos raciocinar em cima dessa conversa. Essa história é simples e fantástica. Então eu vivo, tenho meus valores, minha cultura. Chega um engenheiro com a sua cultura e fala, olha, vamos fazer aqui uma solução, uma ponte, uma estrada de ferro. Isso é progresso, você fazia em 30 dias, agora você vai fazer em 1 dia. Aí o cara que tem outros valores, uma cultura distinta, responde. O que eu faço nos outros 29 dias? Qual é a nossa tendência, muitas vezes, nessa história? Quem tem razão? O chefe da comunidade ou o engenheiro? Na verdade, os dois têm razão, mas a razão é distinta. Quer dizer, eles olham para o mundo com valores diferentes. E, talvez, aqui é a gente viajando agora, né? Para o chefe daquela comunidade, progresso fosse a caminhada de 30 dias. A gente vai junto, a gente conversa, esse tempo a gente está ganhando, é saudável, enfim. Eu posso imaginar várias leituras diferentes da leitura do engenheiro da sua cultura. O problema é, se uma cultura se considera superior à outra, ela vai chegar e vai dizer, é um absurdo o que esse cara está pensando, porque ele deveria pensar como eu. Então, viajar pelo mundo. O cara chega num lugar que os valores são diferentes do dele. Se ele começa a falar que eles deveriam agir como eu, ele não vai conseguir entender aquela cultura. Então, a questão cultural mais importante é, você escolhe coisas para transmitir para o seu filho. O seu vizinho pode escolher diferente. E um cara que está do outro lado do mundo com uma cultura diferente, pode escolher coisas bem diferentes. A disposição de quando você estuda história é olhar para essas culturas tomando muito cuidado para não impor a cultura do seu tempo sobre a dos outros povos. Bom, acho que aí a gente tem um raciocínio, porque assim, quando eu penso na prova do Enem, esse raciocínio que a gente acabou de fazer, ele está num caminhão de questões que você vai responder. Você tem várias questões que estão colocadas ali que discutem essa questão, e não só nessa habilidade que a gente está discutindo aqui hoje. Esse é um raciocínio bem legal para você pensar na prova. Mas, espera aí. Então, discutimos identidade e cultura um pouco nessa história que a gente acabou de contar. Agora, vamos para o passo seguinte. Em cima dessa questão da identidade e da cultura, vamos pensar na habilidade que se pretende trabalhar hoje. Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Volta para mim. Produção da memória é a primeira coisa que eu quero conversar com vocês. O que está colocado aí? Memória é uma produção. Memória também é uma escolha. Quer dizer, você olha para a tua vida, você lembra de tudo do seu passado? Não. Você lembra de um monte de coisa legal, um monte de coisa ruim. Muitas questões aí são escolhas. Algumas, com o tempo, você foi não falando dela e você foi esquecendo daquilo. Às vezes, diante de uma situação no futuro, você lembra, nossa, uma vez é verdade, como é que eu esqueci isso? Quando você pensa na memória coletiva, aí as escolhas são maiores mesmo. Né? É muito comum, quando um poder se estabelece em algum lugar na história, ele recontar o passado e mudar o que se valorizava, dizendo, não, isso aqui que vocês valorizavam, não. Isso que vocês não valorizavam é que é bacana. Então, memória é uma produção. Você vai produzir, quer dizer, você vai agir sobre as escolhas que você faz a respeito do passado. Volta na imagem. Isso, ó. Então, ó, é analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Volta para mim. Então, é como a memória é produzida
pelo coletivo. Então, como é que a gente olha para o passado e para essa questão da produção da memória? Bom, vamos avançar. Vamos devagar. Olha o exemplo que eu escolhi para vocês. Esse é um exemplo que todo mundo gosta quando o ano começa. O ano de trabalho. Normalmente você olha o calendário e você vai olhar os feriados. Você não vai olhar o feriado para ver que dia cai aquela data, porque você quer ver que dia que você vai ter folga. E você fica bravo quando cai tudo no fim de semana. Mas eu fiz um recorte nos feriados. O Brasil tem 12 feriados. O que é um feriado? É uma data comemorativa. É uma hora que assim, a sociedade deve parar, foi decretado um feriado, porque naquele dia aconteceu um evento que deve ser valorizado. Então, vamos parar no dia da independência, no dia que morreu tal pessoa, Estados Unidos, o dia que Martin Luther King foi assassinado, o líder do movimento negro, é feriado nos Estados Unidos. Nós vamos parar para pensar no Martin Luther King. O Brasil tem o dia da consciência negra, que é o dia do zumbi. Então, olha, vamos parar nessa data para pensar. Então, volta para o calendário. 12 feriados nacionais. 6 são religiosos. E estão vinculados a uma religiosidade católica. Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa, Corpus Christi, Nossa Senhora Aparecida, Finados e Natal. 6 religiosos. Olha a importância da questão da religiosidade no Brasil. 3 são comemorações cívicas. Tiradentes, Independência do Brasil e Proclamação da República. Então eu tenho 6 religiosos e 3 cívicos. 2 são comemorações mundiais. Confraternização Universal, que é o 1º de janeiro, né? E o Dia do Trabalhador, que é o 1º de maio. Então, volta para mim. Nós temos 12 feriados. 6 envolvem escolhas da memória religiosa do Brasil. 3 da questão cívica. É isso, né? Volta lá, porque eu esqueci. Não, volta na imagem. 3 são de comemoração cívica. E 2 são associados a uma situação universal. Bom, volta para cá. Quando eu olho para esses feriados, eu posso dar uma aula de história inteira aí. Eu posso parar num curso de história e falar, olha essas escolhas. Olha o que a gente resolveu valorizar na questão da memória. O que não tem embutido nessas escolhas? O tipo de prova que vocês vão fazer é um tipo de prova que quer ver se você está pensando sobre essas coisas. Então, isso não diz muito. Vamos pensar agora em tudo que a gente veio falando até agora. Esses feriados, eles não falam muito sobre a nossa cultura? Eles não falam muito sobre a nossa identidade, esses feriados? E eles nos dizem respeito à produção da nossa memória? Então percebe, ó, tudo que eu estou apresentando está irrigando as conexões entre esses temas. Bom, então, vamos devagar, vamos avançar mais um pouco agora. Qual é um problema sério dessas abordagens todas? Etnocentrismo. Ó, volta para cá, volta para mim um pouquinho. Tem uma questão fundamental de vocabulário na vida que é, se você nunca tinha usado ou visto a palavra etnocentrismo, não sei, enfim, mas se você nunca tinha visto, e hoje vai ser a primeira vez que você vai lidar com essa palavra, como é que a gente aprende a usar as palavras? Usando. Então, daqui por diante, é legal, se você se vê diante de situações que você acha que podem ser etnocêntricas, que você use a palavra. Quer dizer, você tem que treinar o uso, escrever, porque essa é uma palavra central para pensar no mundo contemporâneo. Então vamos lá para a definição. Julgamento da cultura do outro a partir de sua própria cultura. Então, o engenheiro, naquela história de construir a estrada de ferro, que fazia em 30 dias e fazia em um dia, se ele olhar para a cultura do chá lá, enfim, e disser, pô, sua cultura é inferior à minha, o que ele está fazendo? Etnocentrismo. A maneira que ele vai estar agindo é uma maneira etnocêntrica, se ele achar que é superior. Se ele aceitar dizer, não, tudo bem, você tem razão, a gente olha para o mundo de um jeito diferente, não vou ficar tentando impor a minha maneira de enxergar as coisas. Mas se ele olhar e falar, que absurdo, como é que o cara quer continuar andando 30 dias a pé, se ele pode fazer em um dia? Etnocentrismo. É quando eu olho a cultura do outro e tento impor o meu modelo cultural.
você está carregado de exemplos no mundo contemporâneo de questões etnocêntricas, né? De uma certa imposição de modelos de padrão de consumo, de padrão de vida. Quando você visita a casa de alguém e essa pessoa se comporta de um jeito diferente, e não é que ela roubou dinheiro público, jogou papel na rua, não é que ela, enfim, ela faz uma escolha, olha, eu gosto de comer com mais pimenta. Aí você volta e fala, pô, mas que absurdo, ele pôr pimenta na comida, eu odeio quem põe pimenta. Amigo, como assim? São escolhas diferentes, né? Enfim, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com essa perspectiva etnocêntrica, porque ela pode ser sempre muito complicada, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou falar etnocentrismo várias vezes. Vou retomar algumas, mas vamos tentar usar essa palavra hoje, porque é uma palavra-chave também para você se dar bem aí nas questões do Enem. Tá? Bom, chegou a pergunta, vamos respirar um pouco. Como é que foi? A gente vamos lá. É uma pergunta que veio, qual é o polo? Isso? É isso? Estou lendo certo, quem me ajuda? É isso? Polo Escola Satélite. Pergunta que veio assim, podemos ter identidades ou a identidade é algo único? Né? Quer dizer, o que essa pergunta está remetendo? O começo da nossa conversa. Né? Não, identidade é eu sou brasileiro. Então, mas você pode ser brasileiro e se sentir brasileiro quando está assistindo um jogo de Copa do Mundo, mas ter alguns eventos em volta de você que você olha e fala assim, não, eu sou brasileiro, mas isso que acontece em volta de mim eu não gosto. Eu me identifico mais com pessoas da Argentina, calma, vamos pensar nisso também para pensar a identidade, do que no brasileiro fazendo isso em volta de mim. Então, existem camadas de identidade em volta de você. Né? A pergunta é bem legal porque faz a gente pensar o seguinte, olha, calma com essa história de identidade. O ser brasileiro, por exemplo, é um pedaço da sua identidade, não é a sua identidade. Ou você pode morar no Brasil, na cidade de São Paulo, e odiar a Copa do Mundo, odiar futebol. E aí você vai dizer, bom, isso que as pessoas estão tão interessadas não me interessa. Eu me sinto brasileiro em outras coisas, nisso não. Então você já está se diferenciando aí de um modelo de identidade que muitas vezes vem de uma forma autoritária, imposta, os brasileiros todos devem falar, não, peraí, todos? Né? Vamos com calma. Ok? Então vamos prosseguir a nossa conversa. Então volta para a definição de etnocentrismo, põe ela na tela de novo para a gente, olha lá. Julgamento da cultura do outro a partir da sua própria cultura. Né? Ok. Vamos conversar sobre isso? Vamos dar exemplos disso? Vamos pensar na questão cultural, na questão da identidade, envolvendo o etnocentrismo? Que exemplo que eu escolhi para falar nisso? Olha lá. Nossa, tem aluno que só de olhar para essa linha do tempo que está aí, arrepia, né? Porque se você tiver que decorar isso na sua vida escolar, é quase bom, enfim, é uma grande bobagem. O que é uma data? É uma referência. Mas olha as datas que aparecem aí, né? 4.000 a.C., invenção da escrita, acabou a pré-história e começa a história. Isso é bastante questionável. Até parece que quem não escreve não tem história. Mas enfim, é a divisão tradicional. 476, queda de Roma, fim da Idade Antiga, começo da Idade Média. 1453, queda de Constantinopla, fim da Idade Média, começo da Idade Moderna. 1789, Revolução Francesa, fim da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea. Volta para mim aqui. Gente, em cima do que a gente discutiu sobre o calendário dos feriados, essa linha do tempo não é etnocêntrica? Pensa um pouco. Vamos pensar o seguinte. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Saiu da Idade Média, foi para a Idade Moderna. O que a tomada de Constantinopla, por exemplo, representou para quem vivia na Austrália? Nada. O cara nem ficou sabendo. A vida dele era igual no dia antes, continua igual no dia seguinte. Queda de Roma, 476. Roma, Europa, caiu. Começou a Idade Média no mundo europeu. Para um cara que vivia na América, um índio americano, século V, depois de Cristo, o que representou a queda de Roma?
se você olhar o calendário, queda de Roma, Constantinopla, Revolução Francesa, as questões europeias é que estão no centro. Então, o que eu tenho aí? Um etnocentrismo. E a forma mais comum de etnocentrismo, o chamado eurocentrismo. Ó, gente, eurocentrismo é um temão do Enem, né? Enfim, é um tema daqueles que... Porque é uma coisa que... Ok, a gente continua usando essa linha do tempo, tá bom, mas a gente usa sabendo os limites que ela tem. Ela é uma referência? Ok, essa linha do tempo é uma referência, mas a gente olha e fala, ó, falar que queda de Roma, ok, tá bom, eu uso isso aqui sabendo que tem povos em outros lugares vivendo situações diferentes dessa que estão descritas aí. Então, a linha do tempo é um bom lugar para se ver etnocentrismo, particularmente o eurocentrismo. Nós vamos seguir na mesma direção de conversa. Dentro dessa preocupação de... Volta para mim um segundo, vai, antes da gente ler o tópico. Volta para mim, volta para mim. Oi. Olha eu aqui, me põe na tela. Oi. Olha só. Dentro dessa preocupação de cultura, identidade e produção da memória. Nós vamos olhar para essas coisas. Ok, eu posso olhar para essas coisas estudando Egito Antigo, Grécia, Roma, Idade... Para qualquer povo que eu for estudar, eu posso olhar e dizer como é que é a cultura, como é que é a identidade desse povo, está ligada a quê? Eu vou estudar Idade Média Europeia, a identidade está ligada à religiosidade cristã. Uma questão cultural super importante, um elemento gerador de identidade. Ok. Como é que eles produziram a sua memória? O que eles valorizaram? O que eles contavam do passado? O que eles não contavam? No caso, o que a gente vai fazer? Nós vamos olhar para a cultura, para a identidade e para a produção da memória. Agora põe a imagem aí. Olhando para esse tema, a conquista da América, conflitos entre europeus e indígenas na América colonial, a escravidão e formas de resistência indígena e africana na América. Vamos ler de novo, mantém aí, mantém aí, mantém aí. O que está em jogo aí para você? Olha só. Conflitos entre europeus e indígenas na América colonial. Os europeus chegaram aqui, tiveram um confronto com os índios. Vamos pensar na questão cultural, da identidade e da produção da memória aí. Escravidão e formas de resistência indígena e africana na América. Volta para cá. Ninguém aqui vai querer ficar falando tudo sobre esse assunto. Se preparar para o Enem não é dominar todo o conteúdo da história, mas aquilo que você sabe de história, você sabe usar essas ferramentas que estão postas aí, né? Vamos com calma, né? Então, nós vamos olhar para essas questões agora dentro do universo da conquista da América, né? Tem um caminhão de questões muito legais aí para a gente discutir. Vamos lá? Vamos começar então agora a abordar o tema usando essas ferramentas todas que a gente apresentou. Assim, eu estava apresentando as ferramentas, ó. Vamos trabalhar com essa, vamos trabalhar com essa, vamos trabalhar com essa. Ok. Então agora está aqui a peça de trabalho do dia. Olha só. Então, qual é a peça fundamental para olhar para a conquista da América? Dentro do etnocentrismo, o eurocentrismo. O material que você tem para ler em casa, nessa ficha sua, quando você for ler, você vai se deparar com essa terminologia que eu coloquei na lousa. Eu queria que você se familiarizasse para facilitar a sua leitura. Volta para a ficha, para a imagem lá. Colonizadores. Eles são considerados como conquistadores e heróis. Os nativos, os chamados ameríndios, bárbaros e selvagens. Volta para mim. Então, quando vai se produzir a memória, quando vai se contar a história da conquista, tradicionalmente se apresenta o europeu como um conquistador, um desbravador, um grande herói. E o nativo como um bárbaro a ser civilizado. Ou seja, eu estou considerando que a cultura dos índios é inferior à cultura europeia. Eu
Eu estou considerando que a cultura dos europeus é o padrão e o modelo a ser seguido. Eu estou tendo um princípio etnocêntrico. Eu não estou respeitando a identidade dos índios. E estou considerando que eu vou impor a minha identidade a esses povos. Bom, no vestibular já teve uma questão bonita. Numa prova que a pergunta era assim: Cristóvão Colombo, herói ou vilão? Fazer uma redação, dar minha opinião, acho que ele foi... Não. Argumentar historicamente. Se a gente parar para pensar, na perspectiva de um europeu, Colombo é um herói. Por quê? Descoberta, conquista de um continente que significaram riquezas para o enriquecimento da Europa. Herói. Na perspectiva dos índios, ele, não necessariamente, mas ele poderia ser visto como um vilão. Porque representou um contato com a cultura europeia que produziu um dos maiores genocídios, assassinato em massa, de toda a história da humanidade. Então, essa é a conversa. Os europeus chegam com a sua cultura cristã e vão entrar em contato com os índios. Duas culturas, duas identidades diferentes. Como é que a gente olha para isso? Qual a perspectiva de integração, confronto, miscigenação que essas coisas tiveram? Vamos lá? Vamos para a próxima ficha. No seu material, de novo, tem lá uma frase do Monteiro Lobato que remete a tudo que a gente vinha conversando. A história é escrita pelos ocidentais e, por isso, torcida a nosso favor. O que é essa conversa? A história dos ocidentais torcida a nosso favor. O que está embutido aí nessa conversa dos ocidentais é: eu conto a história e construo uma versão ocidental dos acontecimentos, ou eurocêntrica dos acontecimentos. Você vai ler isso depois em casa e a hora que você estiver lendo, você vai lembrar um pouco dessa conversa que a gente teve aqui. Vamos seguir. Ó. Carmen Bernard, Sergei Gruzinski são os dois historiadores especializados em História da América. Tem um livro belíssimo chamado A História da América. E olha a pergunta que eles fazem sobre o contato dos europeus com os índios, da dificuldade de hoje a gente entender a história dos índios. Ele fala assim, ó: como penetrar nesse outro mundo sem reduzi-lo demais à nossa forma de perceber os seres e as coisas? Gente, é complexo esse negócio. Vamos olhar de novo para a ficha lá, mostra de novo. Como penetrar nesse outro mundo sem reduzi-lo demais à nossa forma de perceber os seres e as coisas? Então, você é um historiador, sério. Você conhece os problemas de etnocentrismo, enfim. Você vai estudar os povos americanos. Como é que eu faço para estudar esses povos sem reduzir demais esses povos à maneira que eu vivo? O que muitos historiadores fizeram quando chegaram na América? Olharam para as pirâmides dos astecas, também chamados de mexicas, para as pirâmides maias, e falaram: isso é como o Egito Antigo. O que eu estou fazendo? O Egito Antigo é uma referência da minha cultura. Aí eu olho e falo: opa, mas será que a pirâmide tem a mesma finalidade? Será que tem os mesmos valores? Então, o que eles estão alertando é aquilo que é central quando você vai fazer pesquisa. Fala: o que eu faço para não impor demais a minha cultura na interpretação desses povos, né? Então, vamos com isso para frente. Vamos lá, ó. Eu preparei uma tabelinha para vocês que mostra a população estimada do continente americano um pouco antes da chegada dos europeus. Claro que isso é estimativa, eu coloquei até a fonte da pesquisa para vocês. Você sabe que a prova de vocês tem muita tabela, muito gráfico a ser interpretado, né? Então, é sempre bom a gente olhar gráfico e tabela
com cuidado, porque está lá, você vai ter que olhar com atenção para conseguir interpretar. Então volta para a tabela lá. Né? Então, dá uma olhada na população estimada. E aí, do lado, tem o percentual da população americana. Né? 7,7% no que hoje é a América do Norte, 37% aproximadamente no México, 10% aproximadamente na América Central, 10% aproximadamente no Caribe, 20% nos Andes, 14% nas planícies da América do Sul. Pergunta que eu poderia fazer a partir disso daí. Quais são os dois lugares de maior concentração de população no continente americano, de população indígena no continente americano? Volta lá, olha lá. É visível, né? México e Andes. Quem está aí? Os astecas no México, também chamados de mexicas, e nos Andes, os incas. Né? Então, região dos mexicas ou astecas e a região dos incas são as regiões de maior concentração humana. Então, se eu vou olhar para esses povos, é claro que essas duas regiões chamam muito a atenção. E a primeira pergunta que eu poderia fazer é: por que essas regiões concentraram tanta gente? Daqui a pouco a gente vai responder uma pergunta sobre isso. Vamos avançar? Olha lá, os maias, eles ocupavam a região da chamada Península de Yucatán. Uma referência recente é pensar que Cancún, no México, está nessa Península de Yucatán, né, lá na pontinha. Né? Então ali havia uma civilização bastante sofisticada, ainda próximo da região da América Central. Antes da chegada dos europeus, a civilização maia já tinha sido dominada pela civilização asteca. Né? Então, a próxima. Não, pode seguir lá direto. Eu aviso quando for para voltar para mim. Então aí tem a região do Império Azteca, ou também chamados de mexicas. Eu estou insistindo em mexicas porque a terminologia mais correta é mexicas, tá? Então, mais preocupado em te dar familiaridade com essa expressão, apesar de Azteca ser ainda a expressão predominante. Bom, olha lá que tem Tenochtitlan, né, que é a capital do Império, uma das maiores cidades do mundo, à época, né, maior do que boa parte das cidades europeias, quando os europeus chegaram aqui, e um império que domina ali a região do México. Então a gente olha e entende por que ali prevaleceu uma grande concentração humana, um grande império com uma sociedade razoavelmente organizada. Por fim, o Império Inca. Olha lá, região dos Andes. Cusco é a capital, chamada de umbigo do mundo. Então, volta para mim agora. Então, por enquanto, o que eu fiz? Eu mapeei a posição geográfica desses 3 impérios. Então, olha o que é o Enem. Né? Eu vou apresentar para vocês agora uma questão do Enem. Mas eu não falei com vocês absolutamente nada sobre nenhuma das características econômicas, sociais, políticas de qualquer um desses 3 povos. Eu simplesmente disse que eles ocupam esse lugar. E eu vou te dar uma questão do Enem para você fazer, e sem ter dito nada, você tem condições de acertar. Fala, como? Você não... Calma. Vamos entrar na atmosfera da prova agora. Vamos dar uma boa lida nessa questão aí do Enem. Olha só. O exercício está no seu material. Qual que é a página dos exercícios mesmo? Que eu esqueci. Basílio, 414. Os exercícios estão na página 414. Esse é o exercício 1 que está lá na sua página, na página 414. Tá? Se você quiser dar uma olhada lá, pegar. Enquanto isso, a gente vai olhando aí para a estrutura do enunciado. Uma foto de Machu Picchu. Aí fala assim: o Império Inca, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, chegou a englobar enorme contingente populacional, que a gente acabou de ver na tabela. Cusco, a cidade sagrada, era o centro administrativo, com uma sociedade fortemente estratificada e composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião contava com vários deuses. E a base da economia era a agricultura, principalmente o cultivo da batata e do milho. Quando tem um texto assim no Enem, volta para mim um segundo. Quando tem um texto assim no Enem, o que você tem que fazer? Com calma, lê 2 vezes. Na segunda leitura, grifa as 10 principais. Porque, no geral, o que o Enem pede? Você sabe ler um bom texto? Interpretar? Porque se você souber ler e interpretar, e você ingressar na universidade, o resto a gente pode resolver na universidade.
Mas se você não sabe ler e interpretar um texto, vai ficar mais difícil você virar um bom acadêmico. Então, vamos voltar para o texto e vamos ler agora? É isso que a gente tem que fazer aqui hoje, gente. Paciência. Vamos ler, pega a sua canetinha e vai grifando o que você acha que é importante. Eu não vou determinar. Depois eu grifo junto com vocês. O Império Inca, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, chegou a englobar enorme contingente populacional. Cusco, a cidade sagrada, era o centro administrativo com uma sociedade fortemente estratificada e composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião contava com vários deuses e a base da economia era a agricultura, principalmente o cultivo da batata e do milho. Bom, está aí o enunciado. Vamos para a pergunta? A principal característica da sociedade inca era, 2 pontos. Alternativa A, ditadura teocrática que igualava a todos. B, existência da igualdade social e da coletivização da terra. C, estrutura social desigual compensada pela coletivização de todos os bens. D, existência de mobilidade social, o que levou à composição da elite pelo mérito. E, impossibilidade de se mudar de estrato social e a existência de uma aristocracia hereditária. Vou te dar 2 minutinhos. Você lê o enunciado de novo, as alternativas e vê o que você acha. Tenta responder retomando o enunciado e aquilo que você grifou. Vamos retomar? Vamos retomar? Vamos retomar, gente? Vamos lá? Vamos lá? Uma das coisas mais importantes para a prova do Enem é lucidez. Vai se dar bem quem tiver mais tradição de leitura, conseguir ler. Porque uma das coisas que são mais cansativas no exame do Enem é o volume de textos que você tem para ler ao longo da prova, né? Então, lê com calma, grifando. Você acha que você está perdendo tempo, você quer ir para a próxima rápido? E, na verdade, você está ganhando tempo quando você faz uma leitura de fato atenta. Porque se você treinar bastante, pode ser que daqui a 3, 4 meses, você não precise mais ler 2 vezes o enunciado como a gente está fazendo aqui hoje. Você consiga ler uma vez só, né? Então, vamos ver qual que é a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa E. Impossibilidade de se mudar de estrato social e existência de uma aristocracia hereditária. Volta para mim. Porra, mas você não falou nada disso. Como é que eu ia saber? Está no texto. A resposta não exigia que nenhum aluno tivesse tido Inca na sua formação escolar, mas que ele tivesse lido o texto com atenção. Quer ver? Vamos voltar para o texto enunciado? Olha lá, gente. Vamos achar o que ele falou no enunciado. O Império Inca, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, chegou a englobar enorme contingente populacional. Até aqui, não deu ainda a informação da alternativa. Cusco, a cidade sagrada, era o centro administrativo com uma sociedade fortemente estratificada. Olha lá, sociedade fortemente estratificada. Aí ele vai definir essa estratificação. Imperadores, nobres, sacerdotes e funcionários do governo. Artesãos, camponeses, escravos e soldados. Então ele fala que é estratificada no enunciado e define os níveis de estratificação. Quando você olha para a pergunta, o que fala a alternativa correta? Impossibilidade de se mudar de estrato social. Sociedade estratificada. Baixa mobilidade social, pouca mobilidade social. E uma aristocracia hereditária que caracteriza a sociedade estratificada. Então, bom, fica calmo. Eu vou te explicar essas coisas agora. Mas eu preferi primeiro te mostrar
como às vezes está na atmosfera da prova, entender o que ela deseja. Porque, o que acontece às vezes com um aluno desesperado? Ele olha e fala assim, meu professor não me ensinou os incas, não sei fazer. Pode ser que você tenha, pode ser não. Nós teremos na prova alunos que não tiveram incas e vão se dar melhor do que alunos que estudaram a civilização inca nessa questão. Se esse aluno aprendeu a gostar de leitura, a lidar com terminologia de historiador, ele acaba se dando melhor nesse tipo de coisa. Por isso que é importante você participar aqui, interagindo como você vai ter que fazer lá. Manda pergunta pra gente, vai aparecer aí de novo o endereço, manda pergunta pra gente, pra gente manter aí uma dinâmica de conversa a respeito desses assuntos. Tá? Bom, agora a partir do que essa pergunta levantou, vamos pensar um pouco em termos desses povos? Como é que eles viviam antes dos europeus chegarem aqui? Como é que foi esse primeiro contato com os europeus? Tá bom, agora é uma aula de história um pouco mais tradicional do que a gente vinha fazendo até aqui agora. E vai levar aí um tempinho. Vamos com calma agora? Vamos pensar o seguinte. Nós temos vários povos vivendo aqui no continente. Colombo chega em 1492, de uma sociedade europeia cristã, marcada por um espírito de expansão da fé cristã. Colombo é um homem assim, ele está pensando muito na sua fé cristã quando ele chega aqui. Então, imagina um índio, seja ele de qualquer um dos povos. A gente costuma dizer o seguinte, nos povos americanos, a gente encontra de engenheiros a canibais. Quer dizer, de civilizações mais sofisticadas a civilizações marcadas ainda pelo canibalismo. Qualquer um deles vê descer de uma caravela. Ele nunca viu uma caravela. Um homem branco, nunca viu. Barbudo. Os índios são imberbes, eles não têm barba. Carregando na mão um alcabuz, que é uma arma de fogo. É fácil para esse índio criar interpretações religiosas para esse homem branco que está chegando. Agora, para a gente não fazer eurocentrismo, vamos pensar que se o inverso acontecesse, a gente teria uma situação similar. Como assim? Se um índio com a sua cor de pele, imberbe, com seus trajes, desembarcasse na Europa da Idade Moderna, extremamente religiosa, com perseguições, crença em bruxaria, seria muito fácil esta Europa fazer uma interpretação religiosa desse índio que ia chegar. Religiosidade é muito forte nas duas culturas. Bom, quando esse homem branco chega, ele estabelece um primeiro contato com os índios e vai entrando no território. Colombo é o primeiro, depois vem os dois grandes conquistadores, que são Cortés, que é o cara que submeteu os mexicas, astecas, né? E o Pizarro, que é o que submeteu os incas. Quando eles vão entrando no território, eles vão produzir o genocídio. Então, vamos pensar nesse genocídio, nesse assassinato em larga escala. Uma pergunta interessante é sempre, que ferramentas foram importantes para esse genocídio? Evidentemente, arma de fogo. Mas eram poucas armas de fogo, porque eram uns 200, 300 homens. Mas a arma de fogo impressiona e dá... uma coceira no olho aqui, gente, um segundo. E dá uma agilidade muito maior aos europeus. Outra arma importante, o cavalo. Pra vocês terem uma ideia da importância que o cavalo tem na história, o cavalo é a principal arma de guerra do ser humano até a Primeira Guerra Mundial. Em muitas regiões da América Central, era proibido que os índios tivessem cavalo até o século XIX. Um homem a cavalo é, de fato, uma arma de guerra muito impressionante. Então, arma de fogo, cavalo. Outra arma importante, rivalidade entre as tribos, que também foi usada como arma. Isso é uma arma que eles usaram com muita habilidade na África e aqui. Quando eles vão dominar os mexicas, o Cortés, ele vai se aproximar de tribos que eram rivais do Império Mexica. E aí com essas tribos ele domina os mexicas e depois as tribos que ajudaram. E uma arma que aparece com muita frequência em prova. Doenças. Os europeus rapidamente perceberam o efeito de uma simples gripe entre os índios. E usaram sim as doenças como armas.
percebiam o efeito e tentavam fazer a gripe chegar a uma tribo que oferecia resistência, usando aquilo como uma arma de destruição. Justificado pelo cristianismo. A catequização dos índios é uma grande questão que está colocada no processo de colonização. Aí, gente, tem uma discussão muito legal que é assim. O primeiro olhar de muitos europeus para os índios foi dizer, são infiéis. Que é a designação que eles davam aos muçulmanos, que eles odiavam e que lutavam naquele momento contra eles. Mas muitos membros do clero vão dizer como infiéis se eles não conhecem a fé cristã. O muçulmano conhecia o cristianismo e nos converteu. Então, chamá-lo de infiel, para esse setor do clero, era aceitável. Mas vai dizer, o índio, como é que eu vou chamar ele de infiel? Ele não conhecia. Então, qual é a minha obrigação? Catequizá-lo. Conceito de que a minha cultura é superior a deles. Gente, aí tem coisas que são incríveis, assim. Tem um texto fantástico, que está no livro de um historiador chamado Todorov, de um cara que descreve a floresta americana e diz assim, a floresta americana é inferior à floresta europeia. A floresta europeia é melhor. Como assim? A mata é superior? Então esse olhar da suposta superioridade europeia em relação às culturas americanas, enfim, toma muitas direções, né? Bom, enfim, então esse é um primeiro olhar, o impacto da chegada deles e o impacto fortemente de imposição dos seus valores da sua cultura. Vamos pensar um pouco a respeito disso agora, em cima dessa questão que eu estou colocando aí. Ó, mestiçagem é um termo que provém de um adjetivo latino mesticius, que designa aquele que nasceu de uma raça misturada. Miscigenação ou mestiçagem é um processo de mistura de seres humanos e culturas. Miscigenação ou mestiçagem é um processo de mistura de seres humanos e culturas. A miscigenação, ela é uma questão interessante da humanidade. Olhar para o Brasil, por exemplo, a mestiçagem está em toda parte. Qual o grande problema da mestiçagem? Se ela é feita num modelo democrático, em que as culturas são diferentes e elas se respeitam, ou a gente voltando para o início da nossa conversa. Ok, pode ser bem bacana. O problema da mestiçagem é se eu faço uma mestiçagem considerando que uma cultura é superior à outra. Eu vou pensar no mestiço clássico do continente americano. Pai de origem europeia, mãe de origem indígena. Para pensar num modelo só. Então, esse cara carrega sangue, heranças culturais do dominador e do dominado. Então, ele é pressionado a se identificar com a cultura do dominador e a ter uma certa vergonha da cultura do dominado. Então, essa coisa deles chegarem querendo impor a sua cultura, impondo ou não, eles vão se misturar com a cultura dos índios. A gente, às vezes, não para para pensar no tamanho da influência indígena no nosso dia a dia. Os europeus vão passar por uma revolução alimentar por conta do contato com os povos americanos, que está lá até hoje. Vamos pensar em exemplos. O texto que a gente leu da questão do Enem tinha batata. A batata é americana. Quando a batata é levada para a Europa, ela provoca uma das maiores revoluções alimentares. A batata vira a comida dos pobres. Há uma história famosa de quando na Irlanda teve uma grande crise da produção de batata, a taxa de mortalidade sobe assustadoramente. Então eles estão levando isso daqui para lá. Outra coisa importante, o milho. Gente, e milho é uma tremenda tecnologia. Eles chegaram no milho porque conheciam muitas técnicas de agricultura para chegar na produção de milho. E numa diversidade incrível. E outra herança que é o vício de muitos aí, né? O chocolate. Entre os maias, chocolatal é a bebida dos deuses. Eles pegavam a semente, amassavam e bebiam aquilo como uma coisa amarga e muito saborosa. Entre os maias, a semente de cacau teve tanto valor que em alguns momentos ela foi usada como moeda de troca. Os europeus levam o cacau e fazem uma miscigenação. Misturam o cacau com açúcar e com leite.
E criam essa coisa que seduz. Tem gente aí que está ouvindo e deve estar morrendo de vontade de comer um chocolate porque é incrível. Mas a origem é americana. Então, ok, eles estão chegando com a sua cultura, querendo impor, mas está formando uma cultura europeia. Você pensar na macarronada, que a gente fala que é italiana. Não. O tomate é americano. O macarrão é chinês. O que os italianos fizeram? Miscigenação. Misturaram o azeite, enfim, dependendo da sua macarronada, claro, mas misturaram o tomate americano com o macarrão chinês para criar macarronada. Então, se a gente olhar para a questão alimentar, a cultura indígena está impregnada no mundo contemporâneo. Portanto, de uma certa forma, eles também venceram, nos deixando aí algumas heranças, né? Mas o processo não foi tão fácil. Vê? Vamos lá. Põe a imagem aí para a gente. Antes, tem pergunta. Vamos fazer o seguinte, antes de a gente ler esse texto, volta para mim aqui um segundo. Volta para mim, até para a gente respirar, porque esse texto é um pouco mais complexo. Tem pergunta, vamos responder pergunta? Pergunta que chegou para a gente, fala assim, ó, é possível realizar uma interpretação neutra do passado? Se a gente parar para pensar nessa pergunta, né, eu fico imaginando o seguinte, quem mandou a pergunta ficou pensando o seguinte, ok, você está me dizendo que memória é uma produção que a gente escolhe. Então, eu consigo olhar para o passado com neutralidade e fazer escolhas absolutamente neutras? Não. Não existe neutralidade no olhar do passado. O que um bom historiador faz? Ele conta e se expõe, deixando claro quem ele é. Para que quem for ler saiba que aquelas escolhas que ele fez sobre o passado têm a ver com o seu tempo, né? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos pensar num exemplo que eu acho bem simples. Você pega um momento da história que fizeram um certo reunião de diplomatas, fizeram ali um acordo de paz, aí teve muita gente prejudicada com aquele tratado de paz. Nos anos seguintes, os historiadores olham para aquele tratado de paz descendo a lenha. Descendo a lenha. Esse tratado foi horrível, o que ele produziu. Mas não fica acontecendo nenhuma grande guerra, o tratado conseguiu evitar conflitos. 40 anos depois, estoura uma guerra. Catastrófica, morre um monte de gente. Quem viveu aquela guerra vai olhar para aquele tratado de paz e talvez diga assim, ele teve vários defeitos, mas ele teve um mérito. Evitou uma guerra. O que significa? Dependendo daquilo que eu estou vivendo, eu olho para o passado de um outro jeito. Dependendo daquilo que estiver acontecendo comigo, eu vou olhar para o passado de uma outra forma. Por isso, não dá para ter neutralidade com o olhar sobre o passado. Tudo bem? Bom, se quem mandou a pergunta considera que não ficou boa, a gente responde mais depois. Mas acho que tem mais uma pergunta aí. Olha lá. Estão mandando um abraço para a gente do Polo de Montes Claros. Para você mandar um abraço. Estão me avisando assim, para eu mandar um abraço, Montes Claros, eu não conheço Montes Claros, mas tá mandado aí o abraço para vocês. Puxa, foi a Yara que mandou, tá bom, obrigado, Yara. Abração para você, especialíssimo, Yara. Vamos lá? Respiramos? Então agora é um texto denso. Você vai falar, Renan, texto denso? Amigo, é o Enem. E é um texto muito bacana, daqueles historiadores que eu acabei de citar, Carmen Bernardi e Sérgio Gruzinski. Põe a imagem para a gente aí, põe o texto. Olha lá. Invasores europeus, índios vencidos ou insubmissos, quer dizer, índios que se entregaram e que resistiram, africanos vítimas do tráfico, a diversidade dos seres que se enfrentaram, algumas vezes se uniram e se mesclaram no continente americano, não tem equivalente. Olha que frase bacana, hein? Não tem equivalente essa mesclagem que aconteceu aqui, de europeu chegando, índio e africano. Ao cabo de gerações, as mestiçagens, sob formas surpreendentemente diversas, iam moldar novas sociedades que se afastariam tanto dos mundos indígenas como dos modelos europeus e africanos. Nossa Senhora, que texto. Volta para mim um segundo. Sabe o que eu quero que você faça?
colocar o texto de novo na tela, 1 minutinho. Eu quero que você leia sozinho antes de eu fazer a minha reflexão. 30 segundos. Lê de novo. O que chama a atenção nesse texto é quando ele afirma que, na verdade, quando você olha para o que é a América hoje, ela é original. Ela é uma mistura de uma cultura africana com a cultura indígena, com a cultura europeia. Mas a mistura criou uma coisa absolutamente original. É um pedaço da nossa identidade, do ser americano, independente do ser brasileiro. E essa diversidade, dependendo da maneira que a gente olhar, se a gente não achar que tem uma cultura superior à outra, enfim, ela pode ser muito bacana, né? Pode ter muita tristeza aí, mas tem muita coisa bem legal. Quer ver? Volta, olha, põe para mim aqui primeiro, deixa eu contar a história disso que vai aparecer aí. Esse mesmo livro, do Gruzinski, da Carmen Bernard, abre com uma história belíssima, assim. 1571, um descendente de europeus, de espanhóis, mandou uma carta para os seus parentes na Espanha, explicando por que ele ia casar com uma índia. E veja, aí não é o estupro mais, não é a dominação, ele vai se casar com uma índia. Mas ele se preocupa em explicar para a família por que ele vai casar com uma índia. 1571, é o começo do processo de dominação. Vê como é que ele fala disso. Põe a imagem. Olha como é que ele explica. Ainda que vocês, na Espanha, achem um pouco forte meu casamento com uma índia, aqui isso não é, de modo algum, uma desonra, pois a nação dos índios goza de autoestima. Interessante, hein? Falando, olha, vocês aí podem achar um absurdo. Mas você percebe que a miscigenação está em curso a essa altura? Ele está dizendo, olha, ela tem origem dos astecas, dos mexicas, do grande império. Aqui... É interessante porque o Gruzinski mais adiante mostra um outro trecho da carta que eu não coloquei para vocês, que eu preferi contar, em que ele diz que a esposa se compromete a educar os filhos no melhor da cultura europeia. Ela é indígena, mas ela de uma certa forma vai dizer, a sua cultura é melhor do que a minha. Essa é uma questão que está posta para nós americanos. Essa é uma questão que está posta para quem vai fazer Enem. Porque é uma questão central para quem vive nesse lugar pensar o que se passa aqui no dia a dia. Olha essa imagem. 1805. Esse artista, Joseph Skinner, publica essa gravura. Olha a gravura. É uma índia, olha os traços, ela é claramente uma índia. Olha como é que ela está vestida. Minerva, deusa romana da sabedoria. Volta para mim. O artista pega uma índia, ó a miscigenação, ó a mestiçagem, e faz ela vestir a deusa romana da sabedoria. Bom, eu estou misturando a cultura europeia com a cultura indígena. Estou. Mas eu estou considerando que a cultura europeia, greco-romana aí no caso, é uma cultura muito legal para vestir esta índia. Eu estou vestindo o índio com a cultura do europeu. Daria para montar uma bela questão em cima disso, hein? Em cima de tudo que a gente já falou aqui. Porque a interpretação de imagens, que a gente chama de documentos visuais, é um outro formato de questões do Enem. Mas eu estou falando demais. Vamos parar. Nós vamos fazer agora o exercício número 2 do seu material. Vamos fazer o seguinte, eu não vou ler junto com vocês de primeira. Vamos inverter agora? Eu quero que você leia o enunciado sozinho primeiro. Você aí, como se você estivesse lá no dia da prova. Você vai pegar a questão 2. Qual que é a página mesmo? Dos exercícios? 414, isso. A questão 2, da página 414 dos exercícios. E você vai ler o enunciado sozinho, vai grifando logo de primeira, para a gente continuar a nossa conversa. Bom divertimento.
Vamos lá? Vamos lá? Enunciado interessante, né? Presta atenção, vamos ler junto agora. Põe a imagem, põe de novo para a gente ler junto agora. Olha o enunciado da questão do Enem. O documento escrito que exemplifica a diferença de visões e de modo como a memória e a identidade da colônia... Olha só, é a terminologia do dia, né? Diferentes visões, memória e identidade da colônia portuguesa na América foram construídas pelo europeu. É a Carta do Caminha, né? A famosa Carta do Caminha. Em carta ao rei Dom Manuel, Pero Vaz de Caminha narrou os primeiros contatos entre os indígenas e os portugueses. Olha esse pedaço da Carta do Caminha, que não é um pedaço que tradicionalmente se comenta da carta, né? Quando eles vieram, eles os índios, o capitão estava com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra. E depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. Outro viu, olha só, não, desculpa, gente, eu vou voltar. Quer dizer, o cara olha, um deles fita o colar e faz acenos em direção à terra. Olha como é que o cara interpreta. Ele está querendo dizer que tem ouro na terra, ele está apontando, olha, ele apontou aqui e está apontando para lá. Bom, é uma possibilidade, claro. Outro viu umas contas de rosário brancas e acenava para a terra, novamente para as contas, e para o colar do capitão, como se dissesse que daria um ouro por aquilo. Agora, olha só, a consciência, né, de quem está fazendo uma interpretação de acordo com os seus valores. Isto nós tomávamos nesse sentido, por assim o desejarmos. Quer dizer, eu desejo interpretar dessa forma. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e o colar, isto nós não queríamos entender. Porque não havíamos de dar-lhe. O índio, o ouro, para a terra. Dizendo que lá tem... Olha para um colar de conta para a terra. Então, sendo que você dá esse colar de conta em ouro da terra, ou em troca da terra. E na sequência ele já fala, olha, eu acho que é isso, porque é isso que eu desejo que ele esteja me contando. Se não é isso, o meu colar ele não vai levar. Então, eu já estou interpretando o que o índio quer de acordo com os meus valores, de cara. Né? Esse fragmento foi muito bem selecionado pelo Enem, viu? Aí vem as alternativas, né? Esse trecho da Carta de Caminha nos permite concluir que o contato entre as culturas indígenas e europeias foi. Bom, de uma certa forma, o comentário que a gente fez já conta qual é a alternativa. Mas vamos ver como é que eles montam alternativas? Isso é uma coisa sempre legal de olhar, né? A alternativa A fala assim, favorecido pelo interesse que ambas as partes demonstravam em realizar transações comerciais. Os indígenas se integrariam ao sistema de colonização, abastecendo as feitorias voltadas ao comércio para o Brasil e se miscigenando com os colonizadores. Guiado pelos interesses dos descobridores em explorar a nova terra, principalmente por meio da extração de riquezas, interesse que se colocava acima da compreensão da cultura dos indígenas, que seria quase dizimada junto com essa população. C. Facilitada pela docilidade dos indígenas, que se associaram aos descobridores na exploração da nova terra, viabilizando um sistema colonial cuja base era a escravização dos povos nativos, o que levaria à destruição de sua cultura. Marcado pela necessidade dos colonizadores de obterem matérias-primas para suas indústrias e ampliar o mercado consumidor para a sua produção industrial, que levou à busca por colônias, à integração cultural das populações nativas. E, explorado pelos europeus e indígenas de acordo com os interesses culturais dos dois grupos de forma idêntica. Ocorreu um encontro pacífico e um processo de hibridização fundamental. Um processo pacífico, hein, gente? Bom, a correta é a B de bola, que é o texto que a gente leu. Guiado pelo interesse dos descobridores de explorar a nova terra, principalmente por meio de extração de riquezas, interesse se colocava acima da compreensão da cultura dos indígenas, que seria quase dizimada junto com essa população. Interesse que se... Volta só para a imagem um segundo. Interesse que se colocava acima da compreensão da cultura dos indígenas. Gente, volta para mim agora. Essa questão não sintetiza tudo que a gente está falando? Está aí a questão cultural, da cultura europeia, de como é que a Europa olha para o ouro. Está aí a dificuldade de entender a cultura indígena. Está aí o etnocentrismo, de achar a minha cultura superior à do outro.
Está aí as dificuldades na construção da identidade desses indígenas. Enfim, essa é uma questão que usava exatamente a habilidade que a gente está discutindo aqui hoje. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos devagar agora, para a gente fechar, podendo ter tempo de tematizar aí algumas coisas. Mas acho que antes tem uma pergunta aí que chegou para a gente, não tem não? Tem sim, olha lá. A pergunta vem assim, ó, a cultura indígena ainda sobrevive entre nós? Bom, se a gente entender, pensar em nós, cidades brasileiras, campo no Brasil, a gente pode pensar na questão da alimentação que eu citei, a gente pode pensar num certo convívio tenso em relação ao problema das reservas indígenas no Brasil, né? Essa semana aí teve uma matéria muito forte falando da filmagem que se conseguiu de um grupo indígena no interior do Brasil. Enfim, ela está aí presente entre nós, seja com alguns confrontos ainda presentes, com demarcação de terras indígenas, seja com assimilação de questões culturais que a gente discutiu aí, ligada à questão alimentar. Tá bom? Repito de novo. Se você tem mais alguma dúvida, mande. E se você acha que a resposta não ficou a contento, manda a pergunta outra vez. Vamos prosseguir? Vamos lá? Então, olha só. Esse texto conversa com o texto anterior, e eu fiquei pensando, quando eu coloquei esse texto, eu pensei assim, volta para mim um segundo. Para mim, oi, eu e isso. Quando eu coloquei esse texto aí, eu pensei assim, se eu fosse montar uma questão que conversasse com essa que a gente acabou de responder da Carta do Caminho. Aí eu comecei a pegar livros em casa e achei esse texto muito interessante. Quer ver? Vamos lá, põe ele aí. Depois da conquista da América pelos espanhóis, ocorreu uma explosão populacional de gado, porcos, carneiros e cabras. Os quais causaram grandes danos às plantações de milho indígenas, que não eram protegidas. Então o europeu chega com gado, porco, carneiro e cabra, e as plantações de milho são prejudicadas porque elas não têm proteção. As medidas tomadas pela população indígena eram muitas vezes ineficazes. Os conquistadores preferiam o gado. Bois e carneiros eram protegidos pela lei e pelo sentimento espanhóis. As leis que protegiam a pecuária na Península Ibérica foram exportadas para o México. Então, a mesma lei que eu usava para proteger o gado na Europa, eu levo para o México. E permitiam que o gado pastasse em propriedade alheia. Os animais destruidores eram, afinal, propriedade dos vitoriosos. A agricultura dos derrotados. Mantém aí. Os animais é propriedade dos vitoriosos. A agricultura dos derrotados. Então, se você olha para o que esse texto está colocando, eu chego com os valores europeus e eu tenho a cultura indígena, no caso é a cultura do milho. Quando eu chego, ao invés de eu encontrar uma forma de convívio, eu trago uma legislação europeia que protege esse gado em detrimento da cultura indígena. Quer dizer, então eu não estou preocupado em diálogo, eu estou preocupado em impor os meus interesses econômicos sobre o modo de vida dos índios, né? Que é uma das grandes tristezas desse processo de dominação, né? Vamos fazer o seguinte, esse texto que a gente acabou de ler dialoga com a pergunta que a gente vai fazer, mas a gente tem pergunta ainda, vamos lá? A pergunta veio assim, professor, gostaria de saber se a colonização se iniciou em 1492 na América por Colombo, na chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, foi ou não foi se foi premeditado ou não. Quem manda a pergunta é a Fernanda Braga, de Juína, no Mato Grosso. Grande abraço, está gostando da aula. Ô, Fernanda, obrigado aí pelo elogio. A gente está tentando fazer um trabalho dentro dessa perspectiva, né? Quer dizer, essa é uma discussão. Vamos pensar o seguinte, nós estamos pensando no Enem. Será que o Enem me perguntaria, olha, foi premeditada a chegada do Colombo ou não foi? Não.
Para você marcar uma coisa correta, foi ou não foi, não. Mas daria para montar uma questão muito legal, mostrando o seguinte. Existe lá a velha tese da calmaria, de que ele pegou uma calmaria e chegou no Brasil. Bum, bateu aqui. Existe a tese mais recorrente de que haviam conhecimentos na Europa profundos da existência do continente americano. E que Colombo teria vindo, na verdade, para garantir para Portugal, Pedro Álvares Cabral teria vindo para garantir para Portugal seus interesses na região. Como é que o Enem montaria uma questão em cima disso? Não é se posicionando, olha, calmaria é verdade ou essa outra. O Enem colocaria as duas para te dizer, olha como eu tenho interpretações diferentes para o mesmo acontecimento. Então, mais do que você pensar se foi premeditada ou não, é pensar, existem interpretações diferentes para o mesmo fato. Isso é se preparar para o Enem. Tá bom? É Fernanda, né, o nome dela, né? É isso? Não lembro. Põe a pergunta dela de novo para a gente. Fernanda, né? Fernanda, se por acaso não ficou boa a resposta, manda de novo que a gente responde. Tá bom? Vamos seguir. Ó. Tem mais uma coisa aqui, que é a galera do CEA, Luana, Iago, Laís, Jamile, Ramílis, Igor, Amanda, Júlio, Anísia, Vera. Manda um alô para todo mundo do pré-ENEM. Bacana. Eles são de onde? Eles são do Complexo Educacional Agostiniano. Eu só não sei onde é. Não aparece a cidade aqui para mim. Mas enfim, alô para vocês também. Bom, fechando a nossa conversa. Vamos pensar assim? Nós estamos agora no último bloco, nos 15 minutos finais da nossa conversa. O que me preocupa? O fecho. Vamos enganchar tudo? Eu estava mostrando, coisa de professor, gente, não adianta ficar querendo falar muito. Vamos retomar, vamos fixar o que a gente está aqui. Nós temos uma discussão sobre o que é cultura, as escolhas que você faz da questão cultural. Nós temos uma discussão sobre o que é identidade. A gente tem uma discussão a respeito de como é que eu faço com a relação à produção da memória, as escolhas que eu faço em relação ao passado. Eu estou aplicando essas ferramentas para pensar na conquista da América por parte dos europeus. E eu fiz um recorte mostrando para vocês algumas questões que mostram esse contato. A Carta do Caminha, genial para ilustrar esse contato e para mostrar a questão cultural do europeu sobre esses índios. Bom, agora eu acabei de ler para vocês um texto que mostra os caras trazendo porco, vaca, enfim, e fazendo os seus interesses econômicos aí se sobreporem às questões da cultura indígena do plantio do milho. Então, vamos avançar mais um pouco agora em cima disso. É a terceira questão do Enem. Qual que é a página que está no material deles mesmo? 414. Então você vai pegar lá. É uma questão que tem lá uma foto. Quem você vê ali na frente é o Fidel Castro. É uma foto referente à Revolução Cubana, em 1959. Olha o salto que a gente deu. A gente estava lá na colônia e vai para uma questão da... Porra, mas o que é isso? O que a gente está fazendo aí agora? Você vai perceber. O que eu vou te pedir de novo? Você vai pegar esse enunciado que está aparecendo aí agora na tela, que está no seu material, e você vai ler sozinho esse enunciado de novo. E a gente já vai continuar a conversa. Vou te dar de novo 2 minutinhos para você fazer isso. Bom divertimento. Então, gente, leu? Vamos ler junto agora? Põe na tela de novo para a gente a Revolução Cubana.
veio demonstrar que os negros estão muito mais preparados do que se pode supor para ascender socialmente. É um texto do Darcy Ribeiro, que tenta mostrar o quanto os negros estão prontos para uma reflexão mais profunda. Volta lá, volta lá. Pode manter aí, eu te aviso quando for para voltar para mim. Com efeito, alguns anos de escolaridade, francamente aberta e de estímulo à autossuperação, aumentaram rapidamente o contingente de negros que alçaram aos postos mais altos do governo, da sociedade e da cultura cubana. Então ele está dizendo, olha, quando teve a Revolução, que foi dar escolaridade aos negros, muito mais negros conseguiram ascender do que antes disso. Simultaneamente, toda a parcela negra da população, liberada da discriminação e do racismo, confraternizou com os outros componentes da sociedade, aprofundando o grau de solidariedade. Então, esses negros também tiveram uma inserção maior. Segue o texto. Tudo isso demonstra claramente que a democracia racial é possível, mas só é praticável conjuntamente com a democracia social. Quer dizer, ou bem, a democracia para todos, ou não há democracia para ninguém. Porque a opressão do negro condenado à dignidade de lutador da liberdade corresponde ao opróbrio, quer dizer, à desonra do branco posto no papel de opressor dentro de sua própria sociedade. Volta para mim. Então, o Darcy Ribeiro está dizendo, olha, quando em Cuba foi dado, independente de ser socialista, enfim, não está em jogo, foi dado condição dos negros terem acesso à escolaridade. Mudaram-se os parâmetros de ascensão social, de contato, de convívio, que ele está dizendo, olha, é preciso dar condições de igualdade de convívio para que as pessoas possam se desenvolver. E ele está considerando que isso é a verdadeira democracia. Então, vamos lá. Põe na tela aí para a gente de novo. Segundo Darcy Ribeiro, a ascensão social dos negros cubanos, resultado de uma educação inclusiva, demonstra que... Não vou ler as alternativas com você agora, porque eu já dei um tempo para você fazer. Vem as alternativas, qual delas dialoga com o texto que está colocado aí? Opa, essa daqui não aparece para a gente. Então vamos lá, então vamos ler. A democracia está desvinculada da democracia social. Não, o texto fala o contrário. O acesso ao ensino pode ser entendido como um fator de pouca importância? Não. O que o texto diz é que o acesso ao ensino é de muita importância. A questão racial mostra-se irrelevante no caso das políticas educacionais do governo cubano. Ela mostrou-se relevante. D. As políticas educacionais da Revolução Cubana adotaram uma perspectiva racial antidiscriminatória. E a E fala, os quadros governamentais em Cuba estiveram fechados. A correta alternativa é D. Política educacional, uma perspectiva de não discriminar. E é isso que ele está se defendendo. Vem para mim agora. A gente está estudando essas coisas todas, olhando para esses povos, pensando no presente no Brasil, os nossos valores atuais, pensando o que eu faço para garantir a inclusão de índios, negros, o que eu faço para não reproduzir o que está colocado na carta do Peru Vaz de Caminha. Então, quando o Enem coloca essas questões, ele quer lançar uma reflexão de qual é a democracia que nós queremos para o Brasil. Quais são os caminhos questionáveis, não questionáveis, para garantir uma efetiva democracia por aqui. Então, ele olha para essas coisas e traz essas questões do passado. Acho que esse é um bom jeito de pensar nessas coisas. Gente, acho que a gente fez aí uma boa reflexão. Você vai chegar em casa ou no polo mesmo, ou como você preferir. Leia o texto da ficha, que dialoga com essa aula, refaça algumas dessas questões, que a gente consegue ter um aproveitamento melhor no exame do Enem. Obrigadíssimo pela atenção de vocês e até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 92. Bom estudo e até a próxima aula!